Olá, meu povo. Vamos estar falando mais um pouco da palavra de Deus. Estamos fazendo a sequência de vídeos no livro de Lucas, no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 8. Nós temos vários vídeos aí e estamos fazendo um estudo. Então, convido a você que queira participar conosco desse estudo. Não importa a sua religião, não importa quem é você, se é católico, se é espírita, mas a gente convida você a fazer parte nessa sequência de vídeos do livro de Atos. No capítulo 8, nós falamos no vídeo passado acerca do arrependimento de Simão. E agora vamos falar, nós paramos no versículo 25, vamos falar no versículo 26 do Atos dos Apóstolos, do capítulo 8, acerca de Filipe, louvado seja Deus. Diz assim: Filipe, o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco mordomo mor, de Candace, tem tradução para Candace, Candace, rainha do Etiópia, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Louvado a Deus. Amado, vamos falar hoje, rapidamente, sobre adoradores. Que você possa estar comigo nesse vídeo até o final. Se você puder e sentir desejo no coração, dá o seu like, você dá o like para ajudar. A YouTube, ela distribui os vídeos quando alguém se interessa no conteúdo. Então, se você sentir desejo no seu coração, dá o seu like. Se Deus te chamar, você se inscreve no canal, compartilhe o vídeo para mais pessoas, dá a sua palavra, dá o seu comentário no pé do vídeo, para o YouTube distribuir esse conteúdo para todas as pessoas, porque nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, palavra de salvação. E nós vamos dar sequência acerca desse estudo de Livro de Atos, capítulo 8, no versículo 26, eu quero falar sobre a sensibilidade do Espírito. Quando Filipe recebeu essa palavra que nós lemos aqui no versículo 26 e 27, ele estava atento à voz de Deus. E quando nós estamos atentos à voz de Deus, nós fazemos aquilo que o Espírito Santo ele nos determina. E vamos falar desse adorador em que foi para Jerusalém para adorar. O objetivo dele era adorar. Talvez eu possa encontrar aqui do outro lado pessoas que são adoradores, mas eu não tenho entendimento. Eu quero falar sobre entendimento hoje nesse vídeo, que esse homem eunuco, ele tinha situação, ele era superintendente. Ele foi a Jerusalém para adorar. Se você pegar a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41, você vai ver que na festa da Páscoa, a Bíblia fala que José e Maria, eles iam de ano em ano para adorar. E levou o menino Jesus com ele. Mas eu não vou chegar nessa parte aqui, só para que você possa ler esse versículo e entender. Talvez, quando esse homem eunuco seria na mesma época em que todos saíam da sua cidade e iam para adorar, na época da Páscoa. Eu não sei, eu estou fazendo só análise, mas nós temos que ter muita preocupação com certo tipo de análise. Estou colocando essa análise para você entender o objetivo do nosso estudo. Eu falei sobre a sensibilidade do Espírito. Louvado seja Deus. No vídeo passado nós falamos acerca do arrependimento, louvado seja Deus, de Simão. E hoje estamos falando a conversão de um homem de qualidade. Eu acredito, amado, se aquele moço, quando ele foi a Jerusalém para adorar, talvez ele ouviu essa palavra que nós estamos aqui falando. No versículo de número 32, se você ler aí, você vai ver que no lugar da escritura que ele estava lendo, talvez ele ouviu lá, mas não tinha ninguém para entender.
Mas quando nós vamos no templo, na casa do Senhor, Deus ele contempla todo o nosso espaço. E quando aquele moço ele saiu de lá, que ele vem para retornou à sua cidade, a Bíblia fala que ele parou o carro no deserto, e nesse deserto que ele parou o carro, ele estava examinando as Escrituras. E quando nós estamos sensíveis ao Espírito, nós fazemos aquilo que o Espírito determina. Então o anjo do Senhor, ele fala para Filipe, Filipe, desce e vai, sai daí do seu lugar, levanta-te e vai para a banda do sul. Então Filipe, ouvindo a voz de Deus, ele fez aquilo que Deus determinou para ele fazer. Ele sai e vai em encontro daquilo que Deus mandou. Porque aquele moço estava lendo, mas não entendia as coisas de Deus. Você vai entender aí no vídeo, no final, até o final, você vai ver que depois, quando ele entende o chamado de Deus, ele se esclarece. A Bíblia fala que Filipe, quando ele ouve a voz do Espírito, ele chega, o Senhor fala assim, Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Eu creio, amado, que quando Filipe viu o carro, a Bíblia fala no versículo 30, que Filipe chegou a correr. Olha só, quando a pessoa ele gosta de ganhar alma para Jesus, Filipe chegou a correr. Ele tinha a convicção de que quem estava falando para ele era o Senhor. E ele tinha vontade de ganhar alma para Cristo. Quando a pessoa tem vontade de ganhar alma para Cristo, não fica dentro de igreja, não, mano. Não fica dentro de quatro paredes, não. Ele sai em campo e vai para o evangelismo. Ele sai em campo e vai buscar o Senhor, porque através da carreira de buscar o Senhor, Deus abençoa. Então aquele homem eunuco, ele estava lendo, e ele estava lendo em voz alta. Ele não estava lendo em voz baixa. Presta atenção na mensagem. Ele estava lendo em voz alta. E ele dizia assim, no versículo 32, para você entender bem essa palavra, nós vamos acabar rápido esse vídeo. 32, e o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquiam, assim não abriu a sua boca. Aleluia. Então aquele moço, ele não olhou para a sua vida social. Ele queria entender aquela palavra. E quando Filipe ele aparelha lá daquele carro, Filipe escuta ele ler esse texto, ele fala assim, ei, entendes tu que lês? Aleluia. Ele falou, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Olha só que palavra maravilhosa. Como eu vou entender se alguém não me explica? Porque talvez lá em Jerusalém ele foi adorar, adorou, buscou, mas não tinha ninguém para poder orientar ele. Não tinha ninguém para falar para ele essa palavra maravilhosa. E Deus ele escolhe e separa cada um de nós para fazer a sua obra. E Filipe está sensível à voz do Senhor. Quando o anjo aparece para Filipe e fala, levanta-te e vai, ele levantou e foi observando qual seria o carro que eu vou buscar. Quando ele viu aquele carro que o Espírito revela a ele, o texto diz que ele chegou a correr. Aleluia. O versículo 30 diz que ele correu para alcançar aquela alma para Jesus. Ele correu. Vamos andar mais para frente. Quando Filipe corre, que ele pergunta, entendes tu o que lês? Ele fala, como eu vou entender se ninguém me explica? Sobe até aqui, fique do meu lado e me explica. Aleluia. Lê a Bíblia comigo aí que você vai entender. Filipe então sobe, se assenta dentro do carro e começa a orientar ele acerca do reino de Deus. Aí Filipe fala assim, não, ele está falando de Jesus, o Criador. O profeta está anunciando acerca de Jesus Cristo, que ele ia morrer na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Isaías estava profetizando e anunciando isso, que ele ia ser levado como ovelha
ao matadouro, e nem sequer sua boca abriria. Louvado seja Deus. Aí então aquele eunuco, ele começa a entender a Escritura. Ele começa a entender a palavra de Deus. Talvez aqui nesse vídeo de hoje, eu possa, quando for publicado, eu possa encontrar pessoas que vai começar a sentar junto conosco ali e começar a ouvir a palavra de Deus. Talvez é um grande adorador, mas ainda não tem uma experiência com o Senhor. Talvez é uma grande adoradora, mas não tem uma experiência com o Senhor. E Deus chamou a cada um de nós para ir pregar o Evangelho. Ide a todo mundo e pregar o meu Evangelho a todo povo, a toda criatura. Porém, aqueles que crerem e for batizados serão salvos, que não crerem serão condenados, diz a palavra de Deus. A Bíblia fala que aquele homem, ele creu naquela palavra. E o Filipe foi usado para instruir ele. No versículo 36, assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de águas, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede eu seja batizado? Glória a Deus. O próprio eunuco, ele viu a água, ele falou: o que me impede de ser batizado? Olha que ele estava começando a se converter ao caminho do Senhor. Ele começou a entender, como eu falei no versículo, quem for batizado for ser salvo. Você vê aqui que ele abre a boca e declara a Filipe. Filipe, na realidade ali, amado, ele estava fazendo uma profissão de fé para aquele homem. Aí Filipe pergunta assim, ele disse: Filipe, é lícito se creres de todo o coração, a profissão de fé, de todo o seu coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, o Espírito Santo entrou naquele moço e ele confessa agora que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Eu vou terminar já o vídeo rápido aqui, só para você entender. Ele mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. Aleluia! Amado, Filipe, ele era um evangelista. Ele era um ganhador de alma. E ainda fazia parte, lá no capítulo 6, se você voltar ao vídeo, você vai ver que no capítulo 6 ele foi chamado a diácono. Mas ele foi além. Sabe por que ele foi além? Porque ele se esforçou. Deus quer, amado, que nós nos esforçamos. Não é sacrifício, não. Se esforçamos para fazer a obra dele. E Filipe, ele estava incumbido para alcançar aquela alma. Eu vou terminar o vídeo já. Olha só aqui no versículo 39. Estamos terminando para partir do versículo capítulo 9. Glória a Jesus. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, amado, quando Filipe acabou de cumprir a tarefa que Deus mandou, a Bíblia fala que o Espírito arrebatou Filipe, embora que, lá no livro de Reis, nós estamos aqui, mas só para lembrar você, que o arrebatamento lá em Reis, de Elias, foi na carruagem de fogo, e ninguém mais viu Elias. Glória seja dada ao Senhor. O de Filipe foi diferente. Ele foi arrebatado, o eunuco não viu ele mais, mas ele glorificava e exaltava o Senhor. Agora ele tinha um motivo mais sério ainda para exaltar. Ele saiu jubiloso, feliz com a salvação da sua alma. Para encerrar, ele terminar o vídeo. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Presta atenção. Você que ficou no vídeo até o final, nós vamos continuar a sequência desse vídeo, e nós vamos chegar a uma parte que Felipe está lá em Cesareia, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que você possa aceitar ou estudar conosco a palavra de Deus. Não começar o vídeo, clicar e saiu. Não, porque o YouTube não entende isso. O YouTube é um computador, ele só entende se você ficar do início até o final
e compartilhar o vídeo com pessoas. Anunciar Jesus Cristo como seu Salvador e nos ajudar no canal. É você compartilhando, dando seu like e falando que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.